Feito, pessoal. Nossa continuidade aqui é da correção da prova. Continuo com a mesma prova que eu estava antes. Vou aqui fazer de novo o compartilhamento para a gente não ter nenhum probleminha técnico, como aconteceu no primeiro bloco, mas sem nenhum prejuízo, né? Porque aparecia a prova e aparecia todo o meu desenvolvimento, o áudio, mas aqui a gente fica mais redondinho, vamos dizer assim, abrindo aqui para poder fazer o compartilhamento com vocês de novo da nossa prova e desde o início, tá? Desde o início não, né? Desde o início aqui o compartilhamento e vamos reiniciar de onde paramos. Estávamos na questão 6, né? A gente tinha corrigido até a 5 dessa prova. Está nessa ordem, mas outras provas podem ter outra ordem. Número 6, assinale a sequência que apresenta a alternativa correta sobre a teoria da relação jurídica. Novamente, sobre relação jurídica. 1. Em relação ao seu conteúdo, é possível afirmar que a relação jurídica simples é aquela que se caracteriza por veicular mais de um direito subjetivo, oriundos de um único titular, a exemplo das obrigações alternativas. Nós vimos, pessoal, lá na matéria de relação jurídica, vi de PowerPoint sobre isso, vi de aula sobre isso, que a relação jurídica se classifica de várias formas, e uma dessas classificações é em relação jurídica simples, quando eu tenho um único titular ou um único objeto, ou complexa, quando ela tem essa pluralidade de titulares, de prestações, e o exemplo das obrigações alternativas é um exemplo de pluralidade de prestações. Eu vou te pagar prestando ou esse serviço ou aquele, ou entregando em dinheiro ou prestando em serviço. Então, a alternativa, ela tem esse ou. E aí, ela não é simples, né? Ela é complexa, por isso, falsa essa primeira afirmativa. 2. Ocorre a relação jurídica quando sobre um fato social da vida recai a norma jurídica que a qualifica. Portanto, nem todas as relações sociais são jurídicas. Perfeito? Foi exatamente o que nós tratamos lá na aula de relação jurídica. Existem relações da vida, de cortesia. Choveu hoje, nasceu uma pessoa deu o assento do ônibus para outra sentar porque estava o ônibus muito cheio. É o que a gente chama de relações da vida, relações de cortesia. Nem todas elas serão jurídicas. Eu só tenho relação jurídica como quando, melhor dizendo, sobre ela incide uma previsão normativa que a qualifica. Então, o nascimento passa a ser uma relação jurídica quando eu digo lá no artigo 2º do Código Civil que a partir do nascimento com vida a pessoa adquire personalidade civil, né? Quando eu digo, por exemplo, que a chuva é um motivo de força maior ou fortuito para a questão da isenção da responsabilidade civil daquele que causou o dano, mas que não teve voluntariedade no ato. Então, eu estou pegando um elemento da natureza e estou qualificando por uma previsão normativa. Perfeito que está dito na 2. Então, a gente tem F1, VA2. De novo, posso ir por exclusão. Se eu já tenho certeza que a 1 é falsa, aqui meu cachorrinho, pessoal, latindo. Então, eu já tenho três opções de alternativa correta, ou a A, ou a C, ou a D. Já sei que a 2 é correta, então eu tenho V na 2. Já sei que a A não é. Pode ser a C ou pode ser a E, não pode ser a E. Já acertei. Vejam que muitas vezes, quando eu tenho certeza em relação a duas afirmações, eu já matei a questão. Mas vamos imaginar que eu não tenho ainda certeza. 3. A relação jurídica pode se dar entre pessoas ou entre pessoa e coisa, exemplo do direito de propriedade. Vimos que não.
No direito de propriedade, a relação jurídica é sempre subjetiva, ela sempre se dá entre pessoas. No direito de propriedade, eu tenho a propriedade como objeto da relação jurídica que se dá entre pessoas. Ainda que no direito de propriedade incida a chamada teoria da universalidade passiva. Eu sou proprietária, eu sou titular, eu tenho direitos para opor contra qualquer pessoa da coletividade que vier a me turbar ou me esbulhar no meu direito, quer dizer, perturbar a minha posse, o meu direito de proprietária, de titularidade sobre esse bem, né? Tanto que eu tenho a mim reservadas as ações possessórias, reintegração de posse, manutenção de posse, mas assim, não há uma relação jurídica entre a pessoa e a propriedade. Senão ela teria que demandar a própria propriedade, né? Não existe isso. A relação é entre pessoas. Ainda que inicialmente eu não possa determinar quem é o sujeito passivo e vá determinar quando haja violação do direito. Certo? Então aqui nós temos a letra C como correta, falsa a primeira, verdadeira a segunda, falsa a primeira de novo, porque a relação jurídica é entre pessoas. A coisa, aqui no direito de propriedade, é o objeto dessa relação jurídica no máximo. Vamos na número 7 sobre LINDB, pessoal. Letra A. Então assinale a correta sobre a LINDB. A LINDB é uma lei que tem vigência no ordenamento jurídico desde o ano de 42, correto? Vocês fizeram prova com legislação. O ano estava lá, não tendo desde então passado por nenhuma alteração ou acréscimo, já vista tratar-se de legislação atemporal. É verdade que é uma legislação atemporal, até porque ela não trabalha regras de conteúdo de ramos específicos, ela trabalha regras de sobre-direito, diretivas que dizem qual o direito aplicável, ou quando é que a lei nasce, quando é que a lei morre, quando é que uma lei revoga outra. São determinações atemporais, isso é verdade. Mas dizer que não sofreu nenhum acréscimo, nós fizemos o trabalho 2 sobre isso. Nós tivemos 10 novos artigos inseridos na LINDB que são matéria de estudo especialmente aprofundado no direito administrativo, via de regra. Mas aqueles 10 artigos são artigos que versam sobre controle, fiscalização, na aplicabilidade, né? Dessas normas, vocês fizeram um trabalho. Nós tivemos aí um material de apoio, um vídeo, uma palestra e também um texto. Então, claro que nós tivemos alterações aqui e as alterações na LINDB incluíram 10 últimos artigos do 20 ao 30, incluídos pela Lei 3.655 de 2018. Foi em 2018 que ocorreram as alterações. Por isso a letra A errada. A letra B é a vacatio legis, que são as férias da lei, né? Aquele período entre a publicação e a vigência efetiva, a aplicabilidade nos casos concretos. No Brasil, tem como regra geral o período de 30 dias se a lei nova não determinar outro prazo. E no exterior, a lei brasileira passa a ser obrigatória um mês após a sua publicação. Dois erros na mesma afirmativa. Primeiro, não é 30 dias, é 45. Se estava na lei, bastava abrir a LINDB. E segundo, não é um mês quando se tratar de aplicação da lei brasileira no exterior, são 3 meses. Isso você encontrava no artigo 1º da LINDB, especialmente parágrafo 1º, né? Ali você encontrava as duas direções, 45 dias e 3 meses. Então, errada. C, as férias da lei, vacatio legis, período entre a publicação e a entrada em vigor, não pode ser superior ao período de 6 meses, por determinação expressa. Você podia ter lido a LINDB do início ao fim e ia verificar que não existe, em nenhum momento, determinação de prazo máximo. É a lei nova que diz qual o tempo de vacatio legis. Código Civil, que tem mais de 2.000 artigos, uma lei muito extensa, muito complexa, precisou dar mais tempo para a sociedade para conhecer a lei, teve uma vacatio legis de 1 ano, então não existe essa limitação temporal ali na LINDB. Por isso sobrou só a D como correta. Trata-se de lei que contempla normas diretivas de sobre-direito, né, que vão indicar qual o direito aplicável, que vão indicar quando é que a lei tem vigência, quando é que a lei tem ainda existência no mundo jurídico ou foi revogada por outra, e que se aplicam a todos os ramos do direito. Daí a modificação de nomenclatura de LIC
que era a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, para a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tudo isso nas nossas aulas nós vimos, né, pessoal? Então, letra D aqui. A número 8. Aquilo que eu falei para vocês do VOF que tinha saído em equívoco é a 9 aqui da minha prova. A número 8. Assinale VOF em cada alternativa sobre LINDB e sobre a Lei Complementar 95/98, que vocês foram, inclusive, instruídos a levar impressa para a prova, que é aquela que trata da estruturação da lei, da estética da lei, né, os artigos, os incisos, são diretivas aí para elaboração legislativa, tem a ver com a nossa matéria do processo legislativo. Cada linha vale 0,17, porque são 13, e aí fecharia mais ou menos a valoração da questão objetiva inteira, né, o 0,5. A lei complementar 9508 dispõe sobre elaboração, redação, alteração, consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona, e diz que a contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam um período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Pessoal, bastava abrir a lei complementar 95 e o artigo 59, que estava tudo ali, ipsis literis, como diz aqui a nossa primeira assertiva, então, verdadeira. 2. O artigo 2º da LINDB consagra o princípio da continuidade das leis, determinando que a revogação da lei velha pela nova só ocorre se expressamente a lei nova determinar. Essa lei revoga todas as disposições da legislação número tal, né? Como naquela questão que a gente verificou ali, o fenômeno da abrogação do Código Civil e derrogação do Código Comercial pelo Código Civil de 2002. Então, consagra o princípio da continuidade das leis, determinando a revogação da lei velha pela nova, que só ocorrerá se expressamente a lei nova determinar, ok? O que está lá no artigo 2º. Ou se a lei mais nova regular inteiramente matéria da lei anterior. Aí é tácita, né, a revogação. Se eu tenho uma lei mais nova, o princípio que se aplica aqui é o da lei mais nova, que se sobrepõe sobre a antiga e que regula a matéria inteira, que regulava a anterior só em outro sentido, né? E que tratem da mesma matéria, contanto que não haja colisão nas determinações. Só verificar aqui isso, ou seja, é possível que a lei nova não revogue a antiga, ainda que tratem de mesma matéria, contanto que não haja colisão nas determinações. Então, é o que o nosso artigo 2º vai dizer, né? É o que reza o princípio da continuidade das leis verdadeira também. 3, segundo a LINDB, a revogação de uma lei pela outra só é permitida da forma expressa, sendo vedada a revogação tácita. Acabamos de ver que não, que a revogação tácita ocorre também, quando a lei nova regula inteiramente a matéria que regulava a lei anterior. Certo, pessoal? Por que que ali na questão de cima, desde que não haja colisão nas determinações? Claro, porque se eu tenho uma lei que diz uma coisa, que a outra lei não determinou, ela não regulou inteiramente a matéria, né? Então a gente vai ter essa variante aqui. Então a 3 nós temos como falsa. E aí eu vou ficar com essa estruturação aqui. VVF na número 8. Número 9, assinale VOF para as questões sobre o artigo 3º da LINDB e a repristinação. Então, nós vamos aqui para 9, letra A. Essa aqui que tinha o problema no cabeçalho, ó. Sinale VOF, mas tinha letras aqui. Então, eu considerei tanto quem marcou a letra correta, que no caso da número 9 seria a letra A, se bem me lembro, já vamos verificar aqui, mas acho que letra A. E quem marcou VUF para cada uma, a gente atribuiu a valoração de 0,13, que fechava na valoração total da questão. A obrigatoriedade no conhecimento da lei preconizada no artigo 3º da LINDB
visa atender princípio da segurança jurídica, pois não haveria como manter a funcionalidade das leis se houvesse como alegar o desconhecimento dela para se livrar de suas sanções. Perfeito? Quando é que a sociedade tem conhecimento do conteúdo da lei? Na publicação. Por isso que a vacatio legis, a gente acabou de referir, quando a lei é mais complexa, ela é maior para dar mais tempo de conhecimento. Não que as pessoas da sociedade tenham que dominar tecnicamente as palavras, o sentido, a linguagem, o que quer dizer a lei. Quando não dominam, procure um profissional que domina, mas a ideia é de uma maior abstração. O artigo 3º vai trabalhar o princípio da obrigatoriedade do conhecimento da lei. Uma vez publicada, eu sou obrigada a conhecer. Não posso dizer que eu não sabia que aquela situação era crime porque eu desconhecia a lei. Quando publicada, todos têm o dever de conhecê-la. Por isso que é muito comum, né, pessoal? Órgãos públicos, por exemplo, doarem um Código de Defesa do Consumidor, doarem a Constituição Federal, porque todas as pessoas têm obrigação do seu conhecimento. Hoje, com a tecnologia, isso é muito mais acessível, mas essa ideia da letra A está totalmente correta. Letra B, efeito repristinatório e repristinação das leis são sinônimos, vimos que não. Inclusive, traçamos um paralelo num quadro comparativo, efeito repristinatório muito mais vinculado lá ao direito constitucional, né? Tem outras nuances, e a repristinação é essa conceituação típica da LINDB, da lei que perdeu a vigência voltar a valer. Isso só vai acontecer por exceção e não por regra geral, quando houver essa previsão que pode voltar a valer novamente, certo? Então, é a exceção da exceção, muito raro de acontecer o efeito, desculpa, a repristinação. O efeito repristinatório é mais uma matéria vinculada às ações constitucionais, ao controle de constitucionalidade, tem a ver com o conceito de repristinação, mas não é o mesmo instituto. C. O artigo 3º da LINDB pode ser afastado de sua aplicabilidade se a pessoa alegar erro de direito, por exemplo, por cometer um crime por plantar psicotrópicos em sua casa e alegar que não sabia que era crime, pois de nacionalidade uruguaia e residente no Brasil há pouco tempo, uma vez que está aqui no nosso país, tem que dominar a legislação e saber o que pode e o que não pode ser feito em relação às condutas para consideração de conduta legítima ou não, inclusive imputação de consequências jurídicas. Basta pensar, né, pessoal, numa situação aí de direito internacional. Quem vai portando droga para a Indonésia pode ser submetido lá nos limites da soberania daquele país, salvo aí acordos internacionais, a questão da extradição, mas submetido ao regime de pena de morte, que é o que existe lá. Então, estou na territorialidade de um país, eu estou abrangido pela questão da legislação que se aplica ali territorialmente, tenho a obrigação de conhecer e agir conforme a legalidade, conforme a normatividade direciona para minha conduta ser considerada lícita e possível, né? Possível juridicamente. Então, errada a C. D, a repristinação é a possibilidade da lei que perdeu a vigência voltar a valer no futuro. Ocorre de forma expressa ou tácita, é a regra geral, uma vez que as leis perdem vigência apenas temporariamente. O problema dessa afirmativa está na segunda parte. A primeira parte é o conceito de repristinação. A segunda parte é que está errada, porque não é a regra geral. A regra geral é que não ocorra, a não ser que tenha previsão expressa. A número 10 consta nessa prova, mas não consta em outras provas, e aí ficaria uma valoração diferente. Portanto, essa número 10, quem eventualmente pegou essa prova que eu estou acompanhando com vocês, entenda que ela não faz parte da prova, ela não foi computada, ela foi retirada como se não estivesse ali, mas a gente pode fazer a correção, né, para fins de revisão de conteúdo. Assinale a correta sobre o processo legislativo. Promulgação da lei é o que declara a existência da lei e ordena a sua execução. Perfeito, né? Conceito de promulgação. Publicação de uma lei é o ato que antecede a sanção. Jamais a publicação
É um dos últimos atos, né? Se a lei entrar em vigor na data da publicação, é o último. Se ela tiver vacatio legis, é o penúltimo. Então, a sanção vem bem antes disso, quando é sancionada pelo executivo, né? A gente tem a figura da sanção. Vide, né, os artigos lá da Constituição que regulam o processo legislativo e o nascimento formal da lei, que inicia lá na chamada iniciativa e termina na publicação, depois pendente a vigência, né, caso tenha vacatio legis. E aí, se não me engano, artigos 64 por ali da Constituição. A partir dos 62 e seguintes, vocês encontram essa matéria. Iniciativa da lei equivale à aprovação. A iniciativa é apenas a iniciativa. É apenas a proposição. A aprovação vem bem depois, né? Nas fases posteriores. D. A lei deve ser criada por autoridade competente para tanto seguir o procedimento formal de elaboração. Até aí tudo bem, correto? A inobservância de tais regras não implica, no entanto, invalidade da lei. Claro que sim. Inclusive, a gente tem aí a figura dos vícios por inconstitucionalidade, né? Quando é criada por uma competência e seria de outra, né? Quando é criada pelo município, seria da União, por exemplo. Quando é criada pelo executivo e seria do legislativo. O executivo tem competência para criar lei, em tese não é uma função típica, mas teria uma medida provisória, por exemplo. Mas outras legislações seguem a criação por função típica, que é no legislativo. Certo, gente? Mas essa aqui não contou, a gente está corrigindo só para fins de devolutiva. Muito bem. As dissertativas dessa prova aqui, a das outras provas, se acaso a tua prova tem outras questões para além dessas que a gente vai corrigir, a gente vai colocar um videozinho em adendo com as outras questões, certo? Mas para a gente seguir na linha aqui dessa prova. Descreva as conceituações de Constituição, Código, Consolidação, Compilação e Estatuto e traga um exemplo de cada um. Olha só, essa aqui, pessoal, na verdade, toda a valoração foi atribuída conforme a valoração que tinha a questão. Se você respondeu duas, essa e a questão de número dois, por exemplo, dessa prova, você tem valendo 1,5. E aí eu vou dividir 1,5 entre os questionamentos. Constituição, 1. Código, consolidação, compilação, estatuto. Então, eu tenho 5 conceitos. Eu vou dividir por esse 1,5. Se a tua questão valia 3 porque você respondeu só essa, divide por esses 5. E ainda agrega um exemplinho de cada um. Eu não vou aqui desenvolver toda ela com vocês, porque ela está minuciosamente detalhada no nosso PowerPoint sobre processo legislativo, Constituição, é a lei maior de um Estado, hierarquicamente superior, traz regras de organização, manutenção e estruturação do Estado e regras também de todos os ramos do direito, direitos fundamentais. Nem precisava dizer tudo isso. Bastava dizer que era a Carta Magna ou que era a lei mais importante de um país que já levava, né? Um exemplo, a nossa Constituição de 88. Códigos, então, um grande livro sistematizado, organizado, do início ao fim, do primeiro ao último artigo, com coerência, com técnica jurídica, que um artigo conversa com o outro, geralmente relacionado a um ramo do direito. Não precisava dizer tudo isso, bastava dar uma ideia. E eu gostei muito das respostas, porque teve quem falou em sistematização, em técnica, já me ganhou, né? Porque é um instrumento totalmente novo e é totalmente técnico, talvez seja a legislação mais técnica de todas. Isso se a gente vai remontar lá à época do início, né, do processo legislativo, porque hoje temos estatutos que têm a mesma técnica que os códigos, só que se relacionam a uma matéria específica. Teve quem falasse que os códigos podem ser de direito formal ou material, a exemplo do Código de Processo Civil, Código Civil, ficava bem livre aí. Exemplo, Código Penal. Podia ser um exemplo também o Código Civil, né? E aí você poderia trabalhar o exemplinho de forma meramente indicativa. Consolidações. Eu nem lembro se eu descontei quem falou o conceito bem definidinho, bem dentro daqueles conformes do que a gente trabalhou em aula. Eu nem descontei por não ter trazido exemplo.
Consolidação é um material legislativo que já existe, né? Mas que é consolidado num único livro. A exemplo da CLT, que depois cria um caráter, né, de legislação também nova, na medida em que vai evoluindo. Compilações, a gente tem o exemplo daquelas mais antigas, né, na humanidade, que seria Código de Hammurabi, de Manu. Na verdade, é a reunião de meros costumes da época, né? E os estatutos, que são legislações que trabalham um tema específico, mas trabalham todas as nuances em relação a esse tema, nuances processuais, administrativas, civis, penais. A exemplo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, eu disse que eu não ia desenvolver toda ela porque estava lá na nossa aula, no nosso material, mas desenvolvemos toda ela. E não precisava dizer tudo isso, bastava que passeasse por esses conceitos para levar à valoração. Certo, gente? Temos aqui ainda uma questão 2, claro que dependendo da prova de vocês, alguma dessas questões vai estar ou não, porque as provas são diferentes. Questão 2, mas eu tento trazer aqui todas. Acho que vai faltar uma ou duas, e aí a gente grava um último áudiozinho sobre. Se você já achou todas as tuas questões da tua prova, você está com a tua prova corrigida. O direito de greve dos servidores públicos é garantido pela Constituição de 88 e ainda indica o artigo, né, que garante esse direito. Mas permanece sem uma lei específica que o regulamente, omissão legislativa, criando uma lacuna. A única lei existente é a que garante o direito à greve a funcionários da iniciativa privada. Disserte sobre tal situação explicando se é aceito que o julgador deixe de julgar um caso, deixe de dizer o direito, né? Sob o argumento de que a lei tem lacuna e não trata daquela situação. Então, o julgador pode simplesmente pular fora e dizer: olha, isso não é problema meu, porque não tem lei que regule. Fundamente a resposta indicando a base legal da Constituição Federal de 88. Aqui você trabalhando a Constituição junto, porque nós trouxemos os artigos da Constituição quando trabalhamos, né, essa matéria. E aí você já poderia referir o princípio que ganharia meu coração, princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas não precisava necessariamente trazer essas palavras do princípio, né, palavras técnicas, bastava explicar, não, o juiz não pode não dizer o direito. Ele tem várias fontes para julgar o caso. Se não tem na lei, ele vai buscar nos princípios, ou nos costumes, ou na jurisprudência, ou na analogia, ou na doutrina, mas ele está proibido de simplesmente se abster de julgar, ele tem que prestar o seu papel jurisdicional. Quem quisesse falar em princípio da inafastabilidade da jurisdição, maravilhoso. E aí, você, abrindo a Constituição, encontrava lá no artigo 5º, inciso 35, a inafastabilidade da jurisdição, né? A ideia de que o juiz teria que julgar, sim, não é permitido se afastar do seu papel por conta de não haver lei. Se não há lei, procurem outra fonte jurídica. O que a Lindbe direciona a respeito do tema, explica indicando a base legal. E aí você tinha o artigo 4º, né, pessoal, que trabalhava as fontes de integração da norma jurídica. Como é que eu integro a norma jurídica? E aí você encontra a referência a princípios, a jurisprudência, essas fontes que nós conhecemos, que são chamadas fontes formais do direito, e que eu aqui, respondendo a letra A, já contemplei a letra B junto, né? É, das questões dissertativas dessa prova seriam essas. Para quem eventualmente está com a sua prova na mão, que não teve as questões corrigidas, a gente grava um último áudio para resolver as faltantes. Mas, em tese dessa prova aqui, acho que duas provas, tinha uma tinha outra que tinha outra. Deixa eu ver se eu não tenho aqui anotada, mas a gente grava um outro videozinho. Tudo certo. Certo, pessoal? Corrijam bem, refaçam, revejam pontos que eventualmente ficaram nebulosos. Temos pouquinha matéria aí dessa primeira parte para que a gente vá com tudo para a segunda prova. Tá bem? Um abraço grande e até a próxima.